Você já se sentiu abandonado por Deus no meio da tempestade? Já gritou desesperado enquanto as ondas invadiam seu barco? Quantas vezes você olhou para o céu e pensou: Senhor, não te importas que eu esteja perecendo? Hoje vamos falar sobre tempestades, sobre medo e sobre o Deus que tem poder sobre o caos. Vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas do Evangelho, Marcos 4, 35, 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barcos. E levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se lançavam contra o barco, de modo que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4, 35, 41. Quero que você visualize esta cena. O dia havia sido longo. Jesus tinha ensinado multidões, usando parábolas para revelar os mistérios do reino de Deus. Estava exausto. E agora, no crepúsculo, ele sugere: passemos para a outra margem. Perceba algo importante aqui. Foi Jesus quem sugeriu a travessia. Foi ele quem os conduziu para o meio do que seria uma terrível tempestade. Você consegue entender isso? Às vezes, o próprio Jesus nos direciona para situações que vão testar nossa fé até o limite. O Mar da Galileia é conhecido por suas tempestades repentinas e violentas. As montanhas ao redor criam um efeito de funil para os ventos, transformando águas tranquilas em ondas furiosas em questão de minutos. Mesmo para pescadores experientes como Pedro, André, Tiago e João, esta tempestade específica parecia além de suas capacidades. E onde estava Jesus durante tudo isso? Dormindo na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. É fascinante, não é? O Criador do universo, tão humano naquele momento, tão exausto que nem mesmo o rugir da tempestade o despertava. Isso nos mostra duas coisas: a verdadeira humanidade de Jesus, que sentia cansaço como todos nós, e sua absoluta confiança no Pai Celestial. Muitas vezes, nas tempestades da nossa vida, sentimos que Deus está dormindo. Oramos, suplicamos, e parece que nossas orações batem no teto e voltam. Senhor, onde estás? Não vês que estou afundando? Os discípulos chegaram ao ponto do desespero total. O barco estava se enchendo de água. A morte parecia iminente. Então, eles correm até Jesus e o despertam com uma pergunta carregada de medo e acusação. Mestre, não se te dá que pereçamos? Você já fez essa pergunta a Deus? Senhor, não te importas com o meu sofrimento? Não te importas que eu esteja afundando em dívidas? Que meu casamento esteja desmoronando? Que minha saúde esteja se deteriorando? Que eu esteja lutando contra esta depressão há anos? É uma pergunta profundamente humana. E através dela vemos o coração dos discípulos exposto, assim como muitas vezes nosso coração fica exposto na adversidade. Mas observe a resposta de Jesus. Ele não se irrita com o pânico deles. Primeiro, ele se levanta e faz algo extraordinário. Repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. No texto original em grego, é como se Jesus estivesse falando com uma criança agitada ou com um animal selvagem. Silêncio, acalme-se. E imediatamente a natureza obedece ao seu Criador. O vento cessa, as ondas se acalmam e há uma grande bonança. Pense nisso por um momento. A mesma voz que disse: haja luz, no princípio da criação, agora diz: acalme-se ao mar tempestuoso. Este é o poder da palavra de Jesus. Este é o poder do Deus que habita em você. Mas Jesus não para por aí. Ele se volta para os discípulos e faz duas perguntas penetrantes.
Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A palavra traduzida como tímidos aqui significa literalmente covardes. Jesus está questionando a raiz do medo deles e então questiona a ausência de fé. Observe que Jesus não pergunta, por que vocês não têm fé? Ele pergunta, ainda não tendes fé? Como quem diz, depois de tudo o que vocês me viram fazer, curar os enfermos, expulsar demônios, transformar vidas, vocês ainda não confiam em mim? Esta é uma pergunta que devemos nos fazer regularmente. Depois de tudo o que Deus já fez em nossas vidas, depois de cada batalha vencida, cada resposta de oração recebida, cada provisão milagrosa, ainda duvidamos? Ainda cedemos ao medo como se estivéssemos sozinhos no barco? A reação dos discípulos é fascinante. O texto diz que sentiram um grande temor. Espere um minuto. Eles já estavam com medo da tempestade. Agora, com a tempestade acalmada, sentem um temor ainda maior? Sim, porque perceberam que estavam na presença de alguém muito mais poderoso e misterioso do que haviam imaginado. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a pergunta central do Evangelho de Marcos. Quem é Jesus realmente? Os discípulos estavam gradualmente descobrindo que seu mestre não era apenas um rabino brilhante ou um profeta poderoso. Ele era, e é, o Senhor sobre toda a criação. Há várias lições profundas que podemos extrair desta história para nossas vidas hoje. Primeiro, a presença de Jesus não garante a ausência de tempestades. Muitos cristãos acreditam erroneamente que seguir a Jesus significa que a vida será suave e sem problemas. Nada poderia estar mais longe da verdade. Os discípulos estavam seguindo a instrução direta de Jesus quando entraram no barco. Estavam no centro da vontade dele. E ainda assim, enfrentaram uma tempestade que ameaçou suas vidas. Jesus nunca prometeu céu de brigadeiro. Ele prometeu sua presença no meio da tempestade. No mundo tereis aflições. Ele disse em João 16:33, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As tempestades virão, problemas financeiros, doenças, relacionamentos quebrados, perdas dolorosas. Nada disso significa que Deus te abandonou ou que você está fora da vontade dele. Significa apenas que você vive num mundo caído e que Jesus está no barco com você, mesmo quando parece estar dormindo. Segunda lição: o medo revela onde nossa fé é fraca. Quando os discípulos entraram em pânico, revelaram uma área onde sua confiança em Jesus ainda precisava crescer. Eles acreditavam nele para muitas coisas, mas não tinham certeza se podiam confiar nele em uma tempestade mortal. E quanto a você? Em quais áreas da sua vida o medo ainda domina? É nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, no futuro, nos seus filhos? O medo não é pecado. É uma emoção humana natural, mas é também um sinal, um indicador que aponta para áreas onde precisamos desenvolver mais confiança em Deus. Quando identificamos nossos maiores medos, descobrimos onde nossa fé precisa crescer. Como diz 1 João 4,18, na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor. Quanto mais experimentamos e confiamos no amor de Deus, menos o medo nos controla. Terceira lição: Jesus tem autoridade sobre cada tempestade. O ponto culminante desta história não é o medo dos discípulos, nem mesmo a tempestade em si. É a absoluta autoridade de Jesus sobre as forças da natureza. Com apenas uma palavra, ele acalmou ventos furiosos e ondas violentas. Isso revela algo profundo sobre quem ele é. No Antigo Testamento, apenas Deus tem poder sobre o mar. No Salmo 89:9, lemos: Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Quando Jesus acalmou a tempestade, estava demonstrando sua divindade da forma mais clara possível. E isso tem implicações enormes para nós hoje. O mesmo Jesus que acalmou aquela tempestade tem autoridade sobre cada aspecto da sua vida. Sua palavra tem poder sobre sua doença,
Sua palavra tem poder sobre sua depressão. Sua palavra tem poder sobre sua crise financeira. Sua palavra tem poder sobre seu casamento problemático. Sua palavra tem poder sobre seus filhos rebeldes. Não há tempestade grande demais para Jesus acalmar. Quarta lição. Às vezes, Jesus acalma a tempestade. Outras vezes, ele acalma o discípulo. Esta é uma distinção importante. Nem sempre Deus remove a tempestade da nossa vida. Às vezes, sua resposta não é acalmar as circunstâncias externas, mas sim trazer paz ao nosso coração turbulento. Paulo implorou 3 vezes para que Deus removesse seu espinho na carne, sua própria tempestade pessoal. A resposta de Deus não foi remover o problema, mas dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Às vezes, o milagre não é a tempestade que desaparece, mas a capacidade de permanecer em paz no meio dela. Como diz Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quinta lição. A fé cresce nas tempestades. Por que Jesus permitiu que os discípulos enfrentassem aquela tempestade terrível? Certamente, como Deus, ele sabia que ela viria. Por que não esperou até o dia seguinte ou escolheu uma rota diferente? Porque as tempestades são laboratórios de crescimento espiritual. É nas dificuldades que nossa fé é testada e fortalecida. Tiago 1:2-4 nos diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Os discípulos aprenderam mais sobre Jesus naqueles poucos minutos de terror, seguidos pelo milagre, do que teriam aprendido em semanas de ensino tranquilo. E o mesmo acontece conosco. Olhe para trás em sua vida. Não foram as tempestades que mais te ensinaram sobre a fidelidade de Deus? Não foram os momentos mais difíceis que produziram o maior crescimento? Sexta lição. Jesus está sempre no barco conosco. Talvez a verdade mais reconfortante desta história seja esta: Jesus estava no barco com eles o tempo todo. Mesmo quando parecia estar ausente ou indiferente, ele estava lá. E ele prometeu o mesmo para nós. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Esta é a âncora da nossa alma quando as ondas ameaçam nos engolir. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Nunca estaremos. Emanuel, Deus conosco, está no barco. Pense no que isso significa para você hoje, neste exato momento. Qualquer que seja a tempestade que você esteja enfrentando, Jesus está com você. Ele pode parecer silencioso, pode parecer que está dormindo, mas ele está presente, consciente e no controle. Como diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. Sétima lição. As tempestades sempre têm um propósito. No versículo 35, Jesus diz: passemos para a outra margem. Ele tinha um destino em mente. A travessia não era sem propósito. E o que aconteceu quando eles chegaram à outra margem? Marcos 5 nos conta que Jesus libertou um homem possuído por uma legião de demônios, um dos mais poderosos milagres de seu ministério. Essa tempestade estava entre Jesus e um homem que precisava desesperadamente de libertação. O inimigo talvez tenha tentado usar aquela tempestade para impedir que Jesus chegasse a esse homem. Mas nem mesmo uma tempestade furiosa poderia frustrar os propósitos de Deus. E quanto às tempestades em sua vida, elas também têm propósito. Pode ser para seu crescimento, pode ser para preparar você para um ministério futuro, pode ser para posicionar você para um encontro divino que mudará sua vida ou a vida de outra pessoa. Como Paulo escreveu em Romanos 8:28,
e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você nunca saberá quantas bênçãos estão esperando do outro lado da sua tempestade se desistir no meio da travessia. Querido irmão, querida irmã, não sei qual tempestade você está enfrentando hoje. Pode ser uma tempestade financeira, com contas se acumulando e recursos escassos. Pode ser uma tempestade de saúde, com dores, limitações ou um diagnóstico assustador. Pode ser uma tempestade relacional, um casamento à beira do colapso, filhos distantes, amizades rompidas. Talvez seja uma tempestade interna, depressão, ansiedade, dúvidas, medos que parecem te consumir a cada dia. Mas quero que você ouça esta verdade hoje. Jesus está no seu barco. O Senhor dos ventos e das ondas está com você, e Ele tem uma palavra de autoridade para falar sobre sua situação. Talvez seja a hora de acordá-lo em sua vida. Não porque ele esteja realmente dormindo, mas porque você precisa engajar sua presença, seu poder, sua paz, de maneira mais consciente e intencional. Como? Através da oração honesta e vulnerável. Através da adoração, mesmo quando não sente vontade de adorar. Através da meditação em sua palavra. Através da comunhão com outros crentes que podem te apoiar e interceder por você. E talvez, como os discípulos, você se surpreenda. Não apenas com a resposta de Jesus à sua tempestade, mas com a revelação mais profunda de quem ele realmente é. Talvez você também pergunte maravilhado, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar juntos. Senhor Jesus, Tu que acalmas as tempestades com uma palavra, olha com compaixão para cada pessoa que está ouvindo esta mensagem hoje. Tu conheces cada tempestade, cada onda que ameaça engolir, cada vento que parece derrubar. Perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos da Tua presença ou questionamos o Teu cuidado. Perdoa-nos por momentos em que, como os discípulos, perguntamos se Te importas que estejamos perecendo. Fala hoje sobre nossas tempestades, Senhor. Com Tua autoridade divina, acalma os ventos do medo, da ansiedade, da desesperança. Silencia as ondas de circunstâncias que parecem nos engolir. E quando escolheres não acalmar imediatamente nossa tempestade externa, pedimos que acalmes nosso coração turbulento. Dá-nos Tua paz sobrenatural, aquela que excede todo entendimento. Ajuda-nos a confiar que Tu estás no barco conosco e que chegaremos em segurança à outra margem. Aumenta nossa fé, Senhor. Transforma nosso medo em confiança e usa até mesmo nossas tempestades para revelar mais de quem Tu és e para nos conformar à Tua imagem. Em Teu nome poderoso, oramos. Amém. Meu amigo, minha amiga, não sei qual tempestade você está enfrentando hoje, mas sei que Jesus está no barco com você, e isso muda tudo. A pergunta não é se haverá tempestades, haverá. A pergunta é, em quem você confiará quando as ondas se levantarem? Escolha hoje confiar naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Escolha acreditar que Ele se importa profundamente com seu sofrimento. Escolha ancorar sua alma na promessa de sua presença constante. E enquanto você navega através desta tempestade particular, mantenha seus olhos fixos, não nas ondas, mas naquele que caminha sobre elas. Como Pedro descobriu, quando mantemos nossos olhos em Jesus, até mesmo no meio das águas agitadas, podemos experimentar o impossível. A tempestade pode rugir, o barco pode balançar, mas com Jesus a bordo, você chegará em segurança à outra margem. Esta é a promessa. Esta é a esperança. Esta é a fé que vence o mundo. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e mente enquanto você confia nele através de cada tempestade da vida.